O divórcio foi legalizado em alguns países, enquanto que em outros não é permitido. Na maioria dos países que o permitem, porém, esta lei é facultativa e o cristão não precisa usá-la. Este fato, porém, não é um grande problema para o cristão, pois nós estamos sujeitos a uma autoridade maior, a palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 19. O fato de as autoridades humanas permitirem ou não o divórcio é uma questão secundária. O casamento não foi desenvolvido pela sociedade. Foi instituído por Deus e, por ocasião do primeiro casamento, ele estabeleceu certos princípios que continuam em vigor até hoje. Quando Deus trouxe Eva a Adão, Adão disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em seguida, Deus disse, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. O uso desta palavra no Novo Testamento confirma que foram faladas por Deus. Veja Mateus capítulo 19, versículo 5. É igualmente claro que Deus não falou estas palavras com respeito a Adão e Eva, porque Adão não teve nem pai nem mãe, e, portanto, ele nunca os deixou. Deus estava estabelecendo um princípio fundamental do casamento. Ele quer que entendamos que o casamento é uma união de um homem com uma mulher de forma tão íntima que supera o relacionamento de filho e pai. O filho e o pai são dois. O homem e sua esposa passam a ser uma só carne. O filho deixará o seu pai e a sua mãe, mas apegar-se-á à sua esposa. A palavra traduzido apegar-se-á significa literalmente colar ou grudar, indicando uma união inseparável. O Senhor Jesus, comentando este fato, ele disse, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Deus poderia ter criado mais do que uma mulher? Não por acaso que ele criou apenas um homem e uma mulher? O Antigo Testamento mostra uma anomalia, ou seja, o repúdio. Esta novidade só apareceu nos dias de Moisés, e temos as leis a este respeito em Deuteronômio. Resumido, são a seguinte. A primeira, Deuteronômio, capítulo 22, versículos 20 a 21. O homem casou e acusou falsamente a mulher, dizendo que não era virgem. Neste caso, ele seria castigado, pagaria 100 ciclos de prata ao pai da moça, e ela lhe seria por mulher. Além disto, ele nunca poderia divorciá-la. A segunda ocorrência está em Deuteronômio também, capítulo 22, versículos 20 a 21. O homem casou e logo descobriu que não era virgem. Neste caso, não haveria divórcio. A mulher seria apedrejada e morta. O terceiro caso está em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 22. Num caso de adultério, não haveria divórcio, pois ambos seriam mortos. A quarta ocasião é Deuteronômio também, capítulo 22, versículos 23 a 27, é a fornicação. E o quinto, no caso de uma virgem desposada, se acontecesse na cidade, ambos seriam mortos, pois ela não gritou pedindo socorro, logo não haveria divórcio. O sexto caso, se acontecesse no campo, esta moça ser violada, somente o homem o seria morto, pois a moça gritou e não houve quem a socorresse. O sétimo caso, no mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 28 a 29, no caso de uma virgem não desposada, o homem daria ao pai da moça 5 ciclos de prata e ela lhe seria por mulher e ele nunca poderia divorciá-la. O oitavo caso, Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4. Se um homem casasse com uma mulher e esta não achar graça aos seus olhos por nela achar coisa feia,
ele poderia dar-lhe carta de repúdio e ela estaria livre para casar com outro. Se, porém, seu segundo marido falecesse ou lhe repudiasse, ela não poderia casar-se novamente com o seu primeiro marido. Sem entrarmos em detalhes nestes versículos, podemos perceber um fato importante para o nosso pensamento, para o nosso estudo. O divórcio foi permitido na lei de Moisés, mas não em caso de adultério. Este pecado seria punido com a morte. Algum outro motivo deveria ser a base do divórcio. O Senhor Jesus, no conhecido Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, estava explicando o verdadeiro significado de algumas leis do Antigo Testamento. Por exemplo, não matarás, Mateus capítulo 5, versículo 21, não cometerás adultério, no capítulo 5, versículo 17, e nos versículos 31 e 32 ele falou sobre o divórcio. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Em primeiro lugar, considere as palavras do Senhor, eu, porém, vos digo. Elas indicam que o Senhor está trazendo um ensino diferente sobre o divórcio. Nunca foi a vontade de Deus que o casamento terminasse com uma carta de repúdio. Observe também que, ao falar do divórcio, o Senhor não entra na questão da legitimidade. Não diz se aprova ou se não aprova. Ele mostra o que acontece quando um homem dá uma carta de divórcio à sua esposa. Ele está falando de consequências. Ele diz, primeiramente, qualquer que repudiar sua mulher faz que ela cometa adultério. Segundo, qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Estas consequências levantam uma pergunta importante. Uma pergunta cuja resposta é fundamento ao nosso estudo. Se a repudiada tem uma carta de repúdio que lhe dá o direito de casar com outro, veja as leis que já citamos em Deuteronômio. Como é que o divórcio faz com que ela cometa adultério? A mesma pergunta surge no final do versículo. Se ela tem esta carta de repúdio e exerce o seu direito de casar com outro, como é que este, que casou com ela, também comete adultério? Só pode haver uma resposta. Apesar de um divórcio legal, Deus ainda considera o primeiro casamento como válido. O divórcio não o desfaz. A cláusula de exceção, a não ser por causa da prostituição, no entender de muitos, modifica a situação, dando legitimidade ao divórcio. Mas veja que nesta passagem o Senhor Jesus não estava falando da legitimidade, e sim das consequências do divórcio. Veremos isto outra vez com ainda mais clareza quando considerarmos Mateus capítulo 19. Veja as consequências que o Senhor mencionou, levando em conta agora a cláusula da exceção. Se o divórcio foi concedido por qualquer outro motivo que não seja a prostituição, isto faz com que a repudiada cometa adultério quando casar com outro. A culpa é daquele que a repudiou, a não ser em caso de prostituição. Se o divórcio aconteceu por infidelidade sexual, ela já é adúltera, não será o repúdio que a fará adúltera. O primeiro marido não é culpado disto. Em Mateus capítulo 19, os fariseus também interrogaram o Senhor Jesus sobre o divórcio, mas não com qualquer desejo de aprender. Perguntaram, tentando. Para significar o estudo desta passagem, devemos notar que tudo gira em torno de duas perguntas. Os fariseus perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esta pergunta é sobre a legitimidade do divórcio. E a resposta do Senhor foi clara e terminante.
Ele baseou-se no propósito original de Deus e citou as palavras que Deus falou naquela ocasião e terminou exortando a todos: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Esta resposta deixa claro que o divórcio não é lícito aos olhos de Deus e que ninguém deve separar o que Deus ajuntou. Isto deveria ter encerrado o assunto, mas os fariseus fizeram mais uma pergunta. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A razão desta permissão, note a mudança de palavra, eles disseram que Moisés mandou, o Senhor disse que Moisés permitiu, foi a dureza dos seus corações. Não foi o propósito de Deus e, consequentemente, o Senhor lhes fala novamente do propósito de Deus. Ao princípio, não foi assim. Mateus capítulo 19, versículo 8. Tendo isto em mente, tendo isto em resposta à primeira pergunta, que não é lícito ao homem repudiar a sua mulher, e tendo mostrado em resposta à segunda pergunta, que a concessão mencionada por Moisés não representava uma mudança nos propósitos de Deus, o Senhor Jesus prossegue, mostrando as consequências nefastas de tal ato. É aqui que aparece outra vez a cláusula de exceção. Como aconteceu no capítulo 5 de Mateus, acontece aqui também. Esta cláusula faz parte daquilo que o Senhor falou sobre as consequências do divórcio. E não aparece quando ele fala da sua legitimidade. Há, porém, uma diferença aqui. Em Mateus capítulo 5, o Senhor fala da repudiada cometendo adultério depois de divorciada. Mas aqui é aquele que a repudiou que comete adultério. Ao contrário, ao contrair segundas núpcias. Isto parece claro? Já temos visto no capítulo 5 de Mateus que a repudiada comete adultério se casar com outro. E qualquer que casar com ela também comete adultério, porque o divórcio não desfaz o primeiro casamento. Aqui no capítulo 19, é a parte inocente que está em vista, pois qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Com a cláusula de exceção, este texto está dizendo que a parte inocente comete adultério se casar com outra, tendo repudiado sua esposa por qualquer outro motivo que não seja prostituição. Se o repúdio foi por causa da prostituição, é subentendido que ele está livre para casar com outra. Isto parece estranho? Pode a cláusula de exceção deixar livre o cônjuge inocente para casar-se com outra? Se ele pode repudiar a sua mulher e ainda estar livre perante Deus para casar-se com outra, é porque o divórcio desfez o primeiro casamento? Mas já temos visto no capítulo 5 de Mateus que a repudiada comete adultério se casar com outro, e qualquer que casar com ela adultera. Portanto, o primeiro casamento não é desfeito pelo divórcio. Precisamos examinar a cláusula de exceção para descobrir a solução deste aparente contradição. Vamos começar examinando as palavras traduzidas prostituição e adultério. No versículo 9, a palavra traduzida prostituição no grego é porneia, e o verbo cognato ocorre 34 vezes no Novo Testamento. A palavra traduzida adúltero, moicheia, e as suas cognatas ocorrem 24 vezes. Quando porneia aparece sem qualquer menção de moicheia, ela parece ter um significado bem abrangente, referindo-se a qualquer ato sexual ilícito, como 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mas quando encontramos as duas palavras juntas no mesmo contexto, então é lógico que tem que haver uma distinção. Considere, por exemplo,
este versículo: do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, moixéia, prostituição, porneia. Mateus capítulo 15, versículo 19. Não seria correto traduzir isto como do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios e adultérios? É claro que a palavra porneia aqui tem que ter o seu significado primário, ou seja, fornicação. Este é o caso da cláusula da exceção. Deve ler qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. Ou seja, a exceção mencionada pelo Senhor é a infidelidade sexual de uma virgem desposada, mas ainda não casada. Portanto, este versículo não apresenta uma contradição. A cláusula de exceção não se refere ao adultério, mas sim à fornicação. O adultério, portanto, não desfaz o casamento e não deixa a parte inocente livre para casar-se com outra. Esta cláusula refere-se à infidelidade sexual de uma virgem desposada. Esta fornicação desfaz o compromisso do desposado, deixando-o livre para casar com outra. Para remover a dificuldade que surge na mente de alguns, precisamos ver o que significa ser desposada naqueles dias em Israel. Muitos dizem que estar desposada em Israel nos dias quando o Senhor Jesus esteve aqui era semelhante ao noivado que nós conhecemos. Isto é apenas uma meia-verdade. Alfred Edersheim, um reconhecido erudito em assuntos judaicos, escreve: desde o momento em que foi desposada, uma mulher foi tratada como se estivesse de fato casada. A união não podia ser desfeita, senão por meio de um divórcio normal. Infidelidade era considerada adultério. As propriedades da mulher passavam a pertencer ao seu desposado. Confirmando esta interpretação, notamos: primeiro, a cláusula de exceção aparece somente no Evangelho segundo Mateus, escrito especialmente para os judeus. O segundo ponto, a cláusula de exceção, faz parte da resposta que o Senhor deu aos fariseus, conservadores da tradição judaica. O terceiro ponto a ser analisado, a experiência de José e Maria ilustra esta situação. E este relato aparece somente em Mateus, o mesmo evangelho que traz a cláusula de exceção. Portanto, concluímos que o ensino do Senhor Jesus não admite o divórcio e segundo casamento. Reforçando isto, note Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12, que após a resposta dada aos fariseus, que já examinamos acima, os discípulos interrogaram o Senhor Jesus em casa sobre esta questão. Para os discípulos, o Senhor disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Tanto o homem como a mulher que deixar seu cônjuge e casar outra vez, adultera. Ambos mencionados aqui seriam chamados a parte inocente, mas casando com outro enquanto o primeiro cônjuge vive, comete adultério. É óbvio que, apesar de legalmente divorciados perante os homens, o primeiro casamento ainda existe aos olhos de Deus. Se Marcos apresenta somente a posição da parte inocente, Lucas, capítulo 16, versículo 18, apresenta a posição dos dois. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ambos, aquele que repudiou e aquela que foi repudiada, estão em adultério se casarem com outro. Nas cartas do Novo Testamento encontramos a doutrina dos apóstolos quanto ao casamento e divórcio. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 7, versículos 1 a 3, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido.
Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Este ensino é tão claro que dispensa comentários, expressa de forma enfática e sem qualquer cláusula de exceção que nada pode desfazer o jugo matrimonial a não ser a morte de um dos cônjuges. Enquanto ambos viver, a união é indissolúvel. 1 Coríntios capítulo 7 traz ensinos importantes sobre o casamento, mas a parte que nos interessa para este estudo se encontra entre os versículos 10 e 17. Aqui encontramos instruções dadas aos casais. No versículo 10 e versículo 11, tanto marido como esposa são cristãos. E nos versículos 12 em diante, veremos o caso de casamentos mistos. Isto é, o caso de casais que ouviram o evangelho depois de casados e um dos cônjuges creu e foi salvo, ao passo que o outro continua na sua incredulidade. No primeiro caso, ou seja, quando ambos são salvos, as instruções são claras. Primeiro, que a mulher não se aparte do marido, versículo 10. Segundo, que o marido não se aparte da mulher, versículo 11. Se, porém, estas instruções forem desobedecidas e o casal se separar, há duas opções. Primeiro, fique sem casar, versículo 11. Segundo, a segunda opção, se reconcilie com o marido, versículo 11 também. Não há lugar para um divórcio e casamento com outro. Tal ação fecharia a porta para sempre quanto à possibilidade de uma reconciliação, como mencionado no versículo 11. No caso daquele cônjuge, quando o cônjuge não é salvo, temos instruções semelhantes. Ao irmão cuja esposa não é salvo, o Espírito diz, não a deixe, versículo 12. E a irmã cujo marido não é salvo, ele diz, não o deixe, versículo 13. Veja o conselho repetido, não a deixe, não o deixe. No versículo 15, há ainda outra situação que poderia surgir, é o caso triste de uma separação. O cônjuge cristão, obedecendo ao ensino já dado nos versículos anteriores, não vai apartar-se, mas se o descrente se apartar, neste caso, o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão. Esta expressão simplesmente quer dizer que o cônjuge cristão não tem a obrigação de manter a qualquer custo um relacionamento que o seu cônjuge abandonou. Pode haver uma separação, mas o cônjuge cristão vai ficar sem casar, mantendo a porta aberta para uma possível reconciliação futura, talvez com a salvação do outro. Alguns que percebem que o divórcio não é permitido entre os cristãos acreditam que o caso de pessoas que se divorciaram antes de serem salvas é diferente. Dizem que até assassinos, viciados, adúlteros e todo tipo de pecador recebe um pleno perdão quando arrependido crê no Senhor Jesus. Argumentam ainda que se o Senhor recebe estes, sabendo que eram divorciados, por que razão a igreja não poderia recebê-las? Esta colocação, à primeira vista, parece correta. Pessoas divorciadas podem ser salvas e devemos pregar o Evangelho a elas como a qualquer outra pessoa, não há diferença. E damos graças a Deus por Ele ter salvado muitos divorciados que vivem com outro cônjuge. Quando o pecador é salvo, o seu pecado é perdoado e Deus jamais se lembrará deles. Mas o problema que impede a recepção daquele que é divorciado e novamente casado não está no passado, e sim no presente. O problema é que ele está vivendo com quem não é a sua esposa ou esposo. E isto é pecado. Confirmando isto, veja Marcos capítulo 6, versículos 17 e 18. Vamos ler estes versículos. Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietando no cárcere.
por ocasião de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Alguns argumentam que João não estava condenando o divórcio e segundo casamento de Herodias, e sim o pecado de Herodes, conforme Levítico capítulo 18, versículo 16. Mas observe bem, Herodes tinha casado com ela, mas ainda ela é chamada a mulher de Filipe. Isto sugere que o pecado que João condenou não foi principalmente a violação da lei de Levítico capítulo 18, versículo 16, mas o fato que ele possuía a mulher de Filipe. Aos olhos de Deus, ela ainda era a mulher de Filipe e não a de Herodes. É importante notar que nenhum apóstolo citou a chamada cláusula de exceção. Ela não faz parte da doutrina dos apóstolos. É importante notar que o casamento foi instituído na criação e, portanto, é aplicável a toda a humanidade, quer cristão, quer não. Não é uma ordenação cristã como o batismo ou a ceia do Senhor. Resumindo tudo isto, vemos que Deus não quer separação entre marido e esposa, mas reconhece que em algum caso isto pode acontecer. Se tal infelicidade vier a acontecer, não há permissão para casar com outro, mas comete a difícil condição de ficar sem casar, na esperança de uma reconciliação. Nunca poderá haver um segundo casamento enquanto o primeiro cônjuge vive. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver, mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.